Pensa só, nossos corpos estão o tempo todo se comunicando, mandando sinais. Mas e se a medicina moderna, com toda a sua tecnologia, estivesse, na verdade, olhando para o lugar errado? E se a gente estivesse diagnosticando só as cinzas de um incêndio que dava para ter visto muito antes, quando era só fumaça? Ok, vamos mergulhar fundo nisso aqui. Essa ideia é o coração da nossa análise de hoje. A de que existe uma linguagem do corpo que vai muito além do que a gente aprendeu a medir. Uma verdade fisiológica que conta uma história muito, mas muito antes da doença sequer ter um nome. Essa pergunta, nossa, ela assombra consultórios e frustra um número enorme de pessoas. É aquele mistério de sentir uma dor que é real, um cansaço profundo, enquanto os laudos, sabe, os papéis, insistem que está tudo bem. Hoje, a gente vai explorar uma perspectiva que busca responder exatamente a isso. Vamos começar com uma história, uma que acontece todo santo dia nos consultórios médicos. Ela ilustra perfeitamente esse conflito, essa dor, que é o que uma pessoa sente contra o que os relatórios médicos dizem. Tenta imaginar essa cena. Anos de dor. O rosto dessa paciente mostra uma mistura de exaustão com uma pontinha de esperança. Ela já se acostumou a ter que pedir desculpas por sentir o que sente, como se a própria dor fosse um incômodo para os outros. E aqui está o abismo. De um lado a realidade dela, subjetiva, torturante, do outro a frieza objetiva de exames de ressonância, ultrassom, sangue, que não mostram absolutamente nada. E aí, quando o exame não mostra, a dor muitas vezes vira coisa da cabeça, psicossomática, e o problema, de repente, deixa de ser do médico. Mas e se o problema não for a dor, e sim a forma como a gente olha para ela? Foi aí que, num ato de pura curiosidade, algo diferente foi tentado. Uma imagem térmica, a tal da termografia. Um exame que não procura a lesão, ele procura a função, a vida acontecendo. E esse é o momento da virada na história. A dor, que era invisível, de repente se tornou visível. Não numa estrutura quebrada, não, mas num padrão de calor e frio. A imagem não deu um diagnóstico de doença, mas ela validou a existência de uma batalha que aquele corpo travava em silêncio. A dor existia sim, ela só não falava a língua dos exames tradicionais. Essa história pessoal nos leva a um conceito muito maior, a ideia de que o corpo fala uma língua que a medicina, na sua busca por números e laudos, talvez tenha se esquecido de ouvir. Então o ponto crucial é este. A medicina moderna é simplesmente brilhante em ver a anatomia, as peças do corpo. Uma ressonância mostra o osso, o músculo com uma clareza incrível, mas ela muitas vezes perde a fisiologia, ou seja, a função. Ela não vê o esforço, a luta, a sobrecarga, o corpo tentando de tudo para não quebrar. E essa metáfora, nossa, ela ilustra o problema de uma forma genial. Nós nos tornamos especialistas em diagnosticar a doença que já está lá, instalada, o incêndio. Mas os sinais de alerta, a fumaça da inflamação, do estresse fisiológico que aparecem anos antes, esses muitas vezes passam batido. Mas como essa fumaça, essa luta silenciosa do corpo se torna visível? Como é que ela se traduz em mudanças de temperatura que a gente consegue medir? A resposta para isso é pura fisiologia. Pensa nessas três forças trabalhando juntas, como uma orquestra. O sistema nervoso, em resposta a um estresse ou a uma lesão, ele redireciona o fluxo de sangue. A microcirculação leva esse sangue e com ele o calor para as áreas que mais precisam. E o metabolismo das células naquela região aumenta, gerando ainda mais calor. É literalmente um mapa térmico da vida em movimento. E o mais importante é entender que tanto o calor quanto o frio são sinais. Pontos quentes mostram onde o corpo está ativamente lutando, mandando recursos. Já os pontos frios, bom, eles podem indicar uma rendição, um lugar onde a circulação foi cortada, é a linguagem da batalha e da desistência. Mas a teoria só ganha vida de verdade com a prática, com a evidência. Então vamos ver agora 5 casos reais que mostram como essa linguagem térmica se manifesta muitas vezes anos antes que a medicina tradicional consiga dar um nome para a doença. O primeiro caso é de um homem cujos exames do coração, inclusive o eletrocardiograma, estavam todos normais, perfeitos no papel, mas uma imagem térmica já mostrava um mapa de inflamação no peito dele. O eletrocardiograma só vê o incêndio, a morte das células. A termografia viu a fumaça, a luta silenciosa do corpo para evitar o colapso. Em outro caso, antes mesmo de um tumor de mama se tornar uma massa que dá para ver nos exames, o corpo já estava em ação.
Ele começou a criar novos vasos sanguíneos, o metabolismo local aumentou e tudo isso gerou calor. A imagem térmica não viu o tumor em si, mas viu algo talvez até mais importante. Ela viu a reação do corpo a ele, o ambiente que estava nutrindo aquilo. Pessoas com fibromialgia sofrem com uma dor que os exames tradicionais simplesmente não conseguem localizar. Não aparece. E aí a imagem térmica, pela primeira vez, mostrou um corpo em guerra. Músculos quentes, sobrecarregados e as extremidades frias, um sinal de um sistema nervoso em alerta constante. A dor nunca foi invisível, entende? Ela só era ignorada pela nossa tecnologia. No esporte de alta performance, uma lesão pode acabar com uma carreira, e ela raramente acontece do nada. No caso de um atleta, o músculo dele estava visivelmente inflamado, quente, em chamas, semanas antes de se romper de verdade. A imagem térmica não mostrou a lesão que já tinha acontecido, mas o risco daquela que estava prestes a acontecer. E este último caso é muito poderoso. Um exame normal não significa que uma criança está saudável. Às vezes, significa apenas que foi um exame atrasado. As articulações dessa menina já estavam inflamando, mesmo que os exames de sangue ainda não mostrassem nada. Ouvir esse primeiro sinal permitiu uma ação muito antes. Bom, essas 5 histórias nos levam a uma conclusão que é meio inevitável. Existe uma janela de oportunidade, um tempo precioso entre a saúde e a doença, onde o corpo sussurra antes de precisar gritar. E essa é a grande virada de chave, a mudança de paradigma. Um resultado normal pode ser só uma foto tirada tarde demais ou cedo demais. Ele não reflete o filme inteiro, sabe? O processo dinâmico de um corpo que está o tempo todo se adaptando e lutando. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, que o corpo avisa, muitas vezes em silêncio. Segundo, que a inflamação não é a vilã, é um sinal de luta, não de falha. E por fim, que a gente precisa ajustar nosso timing para conseguir ouvir os sussurros e não só diagnosticar os gritos. A proposta aqui não é abandonar a ciência, de jeito nenhum, é ampliar, para que ela se torne mais atenta à vida que acontece muito antes da doença aparecer. E a reflexão final que fica é essa. No meio da correria do dia a dia, dos laudos, dos protocolos, será que a gente para ouvir a linguagem mais fundamental que existe? A do nosso próprio corpo? Ele está sempre contando uma história. A questão é se estamos dispostos a escutar.